Olá pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme O Homem do Norte. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo está a Kel Gomes para a gente falar sobre esse filme dirigido pelo Robert Eggers, diretor de A Bruxa e o Farol. Now, behold. He's here. He's here. Mother! Father is here! The king, my lady. The king. Já adianto que A Bruxa continua sendo o meu favorito. Pois é, o Homem do Norte, um dos lançamentos mais aguardados aí de 2022, justamente pela fama que o Robert Eggers conquistou com esses dois primeiros filmes. Sendo que A Bruxa certamente é o filme mais popular dele, que ganhou mais fãs, e O Farol é o que conquistou mais prêmios, né? Sendo inclusive premiado no Festival de Cannes, foi indicado a Oscar, né? E tudo mais. E agora tinha muita expectativa para esse Homem do Norte para ver para qual direção que ele ia. Ele ia voltar para um cinema mais de grande público ou ele ia seguir nessa linha mais cult, né? E eu acho que o resultado acaba ficando no meio termo, mas ele busca realmente fazer um filme que dialoga com o público maior, porque é uma história de vikings, né? Um filme medieval de ação que lembra muito, por exemplo, Conan o Bárbaro, que inclusive completa 40 anos de lançamento agora em 2022. E é citado pelo Robert Eggers como uma de suas inspirações para contar essa história, uma história que a gente, inclusive, já viu ser contada várias outras vezes de outras formas, né, Kel? Exatamente. E talvez seja aí o grande risco, né, que se corre quando vai lidar com uma base mitológica muito forte, muito utilizada em várias narrativas, porque aí você está lidando com tradição e como fazer com que essa tradição tenha algo a mais, né? Que, não sei, que pegue um pouco do zeitgeist do nosso momento, ao mesmo tempo que tenha que estar, né, tão enraizado nessa mitologia, nessa questão histórica, que, aliás, a questão histórica é algo pelo qual o Robert Eggers sempre se atém muito, né? No sentido assim, de buscar uma realidade histórica do que ele está contando, mesmo que sejam ficções, definitivamente, né? E uma visão pessoal também daquilo ali. Ele é bem detalhista. Né? Ele é detalhista. E isso é legal, né? De pensar, ainda mais nesse filme aqui, que ele teve um orçamento maravilhoso. Sim. Coisa que nos outros ele não teve. E mesmo assim, nos outros ele já traz essa preocupação. Aqui, com esse orçamento, então, é mais do que bem-vindo, né? Que ele tem essa dedicação e essa pesquisa. Eu gosto muito de como ele pesquisa, vai a fundo, né? E traz algumas representações que a gente não está acostumado a ver, por mais que seja uma história, né, tão recontada e contada, porque aí ele vai trabalhar com um conto que é do Hamlet, que inclusive é uma base para Hamlet, de Shakespeare. Então, veja bem, de Hamlet a gente conhece muitas coisas, né? Muitas adaptações, muitas versões. Então, é uma história com a qual a gente está acostumado, né? Inclusive, essa questão da vingança, esse drama familiar, essa questão épica, né? Ele trabalha aí, só que dentro do que ele gosta de fazer. Não só essa parte detalhista, mas também essa roupagem fantástica, né? Tem ali um horror, tem ali, né, a questão da magia, do mistério. Isso eu gosto muito no cinema dele. Só que, exatamente como você falou, de um meio termo, né? De ele estar trazendo a autoralidade dele para um projeto completamente diferente dos outros, né? Com outro orçamento, com estúdio, um grande estúdio. E esse meio termo eu acho que acabou passando para a recepção da gente, assim, pelo menos comigo.
eu sinto isso. Eu fiquei no meio termo, sabe? Sim. Eu acho um filme muito bem realizado, traz coisas muito interessantes, mas não me apaixonei por ele e não me instigou tanto quanto os outros dois. Eu também tive essa sensação, que é um filme que eu gosto, que me impressiona, principalmente pela violência, né, que ele imprime em algumas cenas com esse realismo, esse nível de detalhes. Porque é uma coisa que a gente deixou de ver em filmes de grande orçamento, lançados nos shoppings, né, essas coisas todas, por causa dos filmes de super-heróis, que são sanitizados, né, tirando esse último Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ali se tem uma violência, mas nos outros você vê os caras brigando e tudo, e se você não vê uma gota de sangue, né? E aqui você tem realmente um filme mais adulto nesse sentido, de ser um filme que tem violência e uma violência bem, né, gráfica. Então, tem algumas sequências que eu fiquei realmente assim, de cabelo em pé, né, para usar um jargão. Mas, olha, sendo bem sincero, demorou para engatar para mim o filme, porque no começo parecia bem mesmo essa história de vingança básica que a gente já viu várias vezes, tem aí essa base shakespeariana, mas a gente pode lembrar aí, por exemplo, também da história do Ben-Hur, tem várias histórias da mitologia grega também, com essa coisa do cara que é expulso do reino e volta para poder retomar o trono. Nesse caminho ele tem encontros, né, com outros personagens, depois tem até envolvimento com a família, né, com gente da família, uma coisa assim, umas reviravoltas. Você já viu isso de outras formas inúmeras vezes, né? Então, eu acho que o filme ele começa com um mambo-jumbo medieval ali que me pareceu assim muito referencial e nada novo, sabe? Eu já vi aquilo várias vezes. Lembra Game of Thrones, né? Agora para citar aí cinema, Game of Thrones. Tem dois diretores, inclusive, que eu acho que se cruzassem dariam o Robert Eggers nesse filme, que são o Mel Gibson e o Zack Snyder. O Mel Gibson do Apocalipto e o Zack Snyder do 300. Se os dois cruzassem, ia sair o Robert Eggers do Homem do Norte. Porque me parece isso, sabe? Esse realismo que o Mel Gibson gosta também, né? De trazer essa coisa da violência e tudo, com esse elemento fantástico e essa preocupação com o visual, né? Porque o elemento fantástico aqui eu acho bem legal quando ele entra, porque ele traz para a gente uma representação visual que é distinta e faz bem parte do que a gente vem observando no cinema do Robert Eggers, né? Então tem A Bruxa, mas principalmente aí o Farol, que é um filme mais de uma expressividade visual, né? De um expressionismo visual, melhor dizendo. Então acho que aqui você observa isso também. Então eu gosto disso. E se a gente pensar no Zack Snyder, ele tem muito dessa coisa expressionista também nos filmes, né? No 300 lá, que ele se inspira nos quadrinhos, nos filmes dos heróis também, que também vem dessa fonte das HQs, tem muito dessa coisa, dessa preocupação visual. Então, isso eu gosto. Eu acho que o resultado é interessante. Mas na parte do roteiro, do desenvolvimento da trama, acho que demora mesmo para engatar e só pega mesmo quando tem uma reviravolta ali na trama. E aqui a gente dá um aviso de spoiler, porque a gente pode acabar comentando algo que, se você não viu o filme, vai estragar a experiência para você. Mas então dá pausa aqui no vídeo e retoma depois que você assistir, tá bom? Mas tem essa... primeiro, antes da reviravolta, começa o momento em que o personagem do Alexander Skarsgård, que é o protagonista, ele é o Homem do Norte, ele começa o retorno, e tem isso também, o retorno dele para a vila é até bem rápido, né? Porque ele é expulso de lá quando é criança, tem aquela coisa toda do tio tomar o lugar do pai, aí ele vira adulto, mas tem uma elipse desse momento, esse ato aí desses anos que ele
tá amadurecendo, e aí o retorno dele, para mim, eu imaginava que fosse uma coisa que ia acontecer mais pra frente na trama. E eu achei bem rápido. E aí ele depois que ele tá lá na vila, ele começa a trollar as pessoas. E aí eu acho que o filme começa a melhorar. O que você acha, Kel? Para você, nesse momento, é também quando ele melhora? Porque, eu não sei, eu tive mesmo essa impressão, que até ali, mais ou menos na metade, estava uma coisa bem assim, nossa, já vi isso quantas vezes? Não, por que as pessoas estão tão apaixonadas por esse filme? Porque antes da estreia aqui, ele foi bem incensado por críticos lá fora, né? Eu penso que a força maior dele tá na reviravolta. Acho que pra mim muda completamente a percepção que eu tava tendo do filme até então, assim. Uhum. E essa parte da trollagem é também muito bacana, porque é quando eu sinto que o roteiro tá menos engessado, digamos assim, sabe? Tá mais livre, exatamente para trazer essas nuances mais fantásticas. Eu acredito que é aquilo que eu estava dizendo, assim, né? É uma dificuldade, é um desafio trabalhar com algo tradicional de muitos anos e colocar ali algo novo, algo diferente. E é nessa parte que ele consegue trazer essa pitada de provocação sobre essa própria história. Mas é um filme que eu quero retornar a ele, sabe? Aham. Eu acho que talvez ele cresça numa segunda revisão, assim, né? Ver de novo. Eu acho que ele pode crescer. Entendi. Porque essa reviravolta ali, a gente pode falar? Eu já dei o aviso de spoiler. Então, quem ainda tá aqui e tá se arriscando, agora a gente vai revelar. Então, essa a reviravolta que buga a cabeça do Homem do Norte. Essa reviravolta, ela vai estar no momento em que o Hamlet, de volta, né, quando ele finalmente consegue chegar até a mãe dele, né, e ele tem essa ideia de que vai salvar a mãe, que a mãe é uma prisioneira desse homem, que é o tio dele, que matou o pai. Só que aí ele descobre que ela não é prisioneira, coisa nenhuma. Que, na verdade, ela foi abusada pelo pai e ela sofria com o pai dele e que a morte do pai dele foi bom para ela, ela queria essa morte. E ela está muito bem obrigada com o novo marido, que é o tio dele. Cara, e isso assim, foi muito bom. Isso. Traz sabe, uma complexidade tão grande pro filme, que é maravilhoso e te surpreende de fato, né? Porque não é uma donzela que tá esperando ali para ser salva, também não é uma pessoa maligna, é essa mulher que foi abusada, né? Naquela sociedade, naquela cultura extremamente patriarcal, e ela tá dizendo que aquele contexto em que ela vive agora é melhor para ela, sabe? Ela escolheu aquilo. E então buga a cabeça do filho que, obcecado em salvá-la, obcecado em vingar o pai, obcecado em matar o tio, inclusive é um mantra para ele isso, né? Porque ele fala... vou te vingar, pai. Vou te salvar, mãe. Vou te matar, tio. É uma coisa assim, uma obsessão pra ele. De repente, quando chega nesse momento, tudo é transformado, assim, né? E algo que eu acho que o filme, inclusive, não aproveita tão bem. Porque é uma personagem tão complexa, né? Que tá trazendo essa camada. E ela é logo morta, né, em seguida. Então, assim, acaba que fica um pouco desperdiçado. Sim. Fica desperdiçado essa complexidade, porque essa personagem ela é logo morta, assim. Mas aí tudo tem uma outra percepção. Então, por isso que eu falo que eu gostaria de voltar ao filme, porque eu, sabendo disso,
Eu gostaria de analisar melhor o personagem Hamlet, porque me parece que ele está tentando falar sobre esse mito de masculinidade também, sabe? Como que naquela tradição, naquela cultura tão patriarcal, era até meio sem sentido certos objetivos, né? O objetivo do Hamlet se tornou sem sentido, sem falar que era também uma busca por retomar o trono, e aí ele descobre que o tio já não é mais rei também. Tá vivendo numa vila, sabe? Porque outro já tomou o trono do tio também. Então, assim, é como se os objetivos dele fossem perdendo o sentido mesmo, perdendo o porquê, mas ele continua querendo fazer a mesma coisa desde o início, assim, bitolado naquilo. Então, eu gostaria de, sabe, me reencontrar com esse personagem para pensar essa crítica. Porque é interessante isso que você está colocando, no sentido de que você começa com essa história que você já viu outras vezes e você já começa a ficar assim, nossa, mas cadê, né? Que filme é esse que as pessoas estão falando? E aí quando tem esse momento da virada, traz isso. E aí eu acho que realmente numa revisão o filme pode crescer, porque aí desde o início você já sabe que ele está com esse objetivo de trazer uma outra camada para essa história do machão que quer ali voltar e vingar a família, vingar a morte do pai, retomar o trono, mas no fim das contas ele descobre que por que ele quer fazer aquilo. E a missão toda para a qual ele se preparou, a vida toda até ali, ele não tem mais sentido, né? E ele não transcende isso. Ainda assim, ele continua, ele vai até o final, ele vai enfrentar, vai ter aquela batalha épica ali com o tio ali no vulcão, né? Aquela imagem ali toda, que também a gente já viu outras vezes. Pode pensar aí não tem como eu não dizer que me lembrou Star Wars. Estamos aí com o Obi-Wan, né? Obi-Wan aí na série, pois tivemos aí no Homem do Norte, que é aquilo que a gente até comentou, né, Kel? Que se bobear foi o George Lucas que viu isso antes em algum lugar dessa batalha no vulcão e aí quis colocar isso no Star Wars. E aí fica parecendo que é o Robert Eggers que está se baseando no Star Wars, né? Não. Mas, longe de mim falar que ele está se baseando no Star Wars, mas é porque mas são imagens. Pode pensar isso, né? São imagens que nos remetem, né? São imagens muito parecidas, né? As batalhas. E assim, tem outras coisas diferentes aí. Claro. Inclusive em relação ao figurino. Digamos assim. Sim. Mas voltando assim a isso que eu acho que é o mais interessante e provocador do filme mesmo, né? É essa discussão dessa masculinidade. Então, por isso que eu quero voltar ao filme. E essa personagem da rainha, né? O quanto que ela é importante para você ter essa outra percepção. Apesar de ela acabar sendo desperdiçada, porque quando ela se revela, é também quando ela vai desaparecer, né? Então... E a personagem da Anya Taylor-Joy, que fez a bruxa com Robert Eggers, tá nessa nova parceria com ele aqui. É uma personagem até que a gente pode pensar que é uma continuidade espiritual lá da bruxa, porque ela também desempenha aqui um papel parecido. Tem até uma imagem na floresta que lembra muito ali a sequência final de A Bruxa. Né? Sim. Ela tem as suas crenças próprias, né? Muito ligada à terra. Né? É uma espécie de bruxinha também. E eu gosto da personagem, embora eu esperava que ela fosse ter mais participação, sabe? É uma participação tão ela pequena. Acaba que vira quase que um ajudante do Hamlet, né? E depois se torna aí o par dele. E vai se tornar também uma mãe, né? A mãe dos filhos dele. Né? Mas ela tem atitude, né? Isso eu acho muito interessante. Inclusive naquela cena em que ela
tá ali na cabana com as outras mulheres. Aí chega lá os soldados, os capangas do tio do Hamlet, e para levar ela lá, né, porque era para o que ele a escolheu, né, inclusive ele falava, né, mantenha essa limpa, porque era a intenção dele. E aí ela levanta o vestido e ela usa a menstruação como arma. Eu achei essa cena muito boa, muito boa. Essa foi muito boa. Então, assim, são essas quebras de expectativas, assim, e essas provocações que o Eggers sabe fazer, que é o melhor do filme, assim, né? A base dele, como você bem falou, Renato, é algo que a gente já viu muito. Então, o que ele coloca de diferente é onde o filme cresce, assim, pra mim. E também a questão do visual, né? Como ele trabalha o visual. Sim. A gente tem a Bjork. É verdade, né? Temos ali uma participação da Bjork, né? Voltando ao cinema depois de ter vivido ali uma experiência traumática com Lars von Trier em Dançando no Escuro, né? Ela tinha dito que nunca mais ia fazer um filme. Mas eu li que o co-roteirista do filme é um parceiro criativo dela, né? Nos videoclipes, nas músicas, que é o Sjon, não sei se a pronúncia é assim, que eles são islandeses, né? E ele ajudou o Eggers a escrever o roteiro, se basear, trazer, né, toda essa coisa histórica ali da mitologia nórdica. Teve então, consultores também, né, de história da cultura nórdica. A participação dela aqui. Tem também o Willem Dafoe, num papel menor, mas que é outro que já trabalhou com o Eggers, né, um dos atores principais de O Farol. É uma participação pequena aqui, mas também relevante, né? O Willem Dafoe sempre rouba a cena quando aparece. E tem ainda o Ethan Hawke, que faz o papel do pai do Hamlet e que aparece só na sequência introdutória, né? Aliás, o filme é dividido em capítulos, né? Tem isso também. Tem essa organização. E algo bacana também que eu me lembrei é de ter essa representação mais tribal, né? Dos vikings. Isso eu acho que também é uma diferenciação. Assim. Mas aquela cena ali da iniciação ali do Hamlet, né, que o pai leva o menino lá pra caverna, ali onde está o personagem do Willem Dafoe, e eles ficam ali imitando lobos, né? E aí tem uma escatologia ali. Tem uma coisa de ritual espiritual naquela cultura, né? Que tem a ver com os animais também, né? Essa coisa do lobo. É como se eles recebessem um tipo de espírito de lobo, assim. Bom, eles arrotam, eles uivam muito. Não é uivo, é um urro, não sei. É esse som. Eles fazem uns barulhos assim, ali, né? exatamente, uma coisa ogra. Chegou um momento ali que eu tava achando que é isso? É final do Big Brother? O que tá acontecendo aqui? Macholândia. Mas, então tem isso, assim, né? Essa virilidade animalesca, sabe? Então, é impressionante essa parte, porque, inclusive, eles falam muito grosso, tem não só arroto, tá? Tem peido também. Então, assim, a coisa vai para esses extremos e que é interessante de pensar, né? É uma outra sociedade, assim. Não é algo com o qual você se identifica de maneira alguma, sabe? Gente, tem pessoas que eu acho que podem se identificar. Pois é, esse é o problema. Essas pessoas que se identificam aí com essas coisas. Mas, aqui, né, no nosso contexto, aqui na nossa visão, não há como haver um envolvimento emocional, sabe? Uma identificação nesse sentido, porque é uma outra sociedade, né? Um outro tempo. Então, tem essa questão de uma outra visão também das coisas. Então, cria esse distanciamento, né?
Sim. Que é interessante, é interessante. É meio que uma viagem histórica, assim, mas que traz muitos elementos que são místicos, né? Que são mágicos. Isso é legal, esse equilíbrio entre esse realismo que a gente comentou aqui no início, com algo que é né, da ordem do fantástico mesmo, com a fantasia. Gosto disso também. Sua nota para o filme, Kel? Eu dou 3. Também dou nota 3, então Homem do Norte, 3 estrelas aqui na Impressão Crítica. Esperamos que vocês tenham gostado aqui dos nossos comentários. Se você concorda ou discorda, deixe também a sua opinião aí no vídeo ou no podcast. Tem também aí o nosso site, cinematório.com.br. Estamos também nas redes sociais. Diga lá pra gente o que você achou de Homem do Norte. É isso. A gente volta em breve com mais uma impressão crítica aqui no Cinematório. Tchau, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.